Então, gente, né, qual que é nosso objetivo? O que é o meu objetivo vindo trazer todas essas informações para vocês? É realmente nós atingirmos altas produtividades. E como é que a gente pode atingir isso? Na minha opinião, nós temos que formar uma estrutura em que o primeiro pilar para estruturar essas altas produtividades é ter um operacional que entregue qualidade, que não traga um coeficiente alto de variação em plantas duplas, que entregue uma plantabilidade uniforme, tanto em variação na distribuição horizontal quanto na distribuição vertical, uma fazenda que tem uma tecnologia de operação, né? Uma tecnologia de aplicação, que realmente entregue uniformidade, né? Máquinas que sejam precisas. Além disso, nós temos que ter uma planta totalmente adaptada às características da região, porque ela vai encontrar, né, um cenário muito mais positivo para que ela realmente consiga desenvolver. A nutrição sempre tem que estar adequada na quantidade certa para que ela entregue realmente altas produtividades. Além disso, nós temos que controlar as pragas de forma preventiva, sempre tendo em consideração a agricultura sustentável, que nosso amigo Augusto vai dar uma aula daqui a pouco para nós, né? As doenças têm que ser controladas, temos que usar o manejo preventivo e a rotação de culturas, né? E pensando em altas produtividades, se vocês tiverem curiosidade, entra no site do SESB, baixa todos os cases campeões nacionais e depois vocês pensam nessa estrutura aqui. E por fim, nós temos o solo, né, que tem que ter as condições sem compactação, buscando ali 1,5 megapascal de compactação para nós, né? Tem que ter os nutrientes na forma disponível, tem que entender quais são as relações de um contra o outro, né? De um nutriente contra o outro, para que você não deixe um nutriente em excesso e acabe interferindo na absorção de outros. Ficar atento às condições climáticas, para que isso não impacte e acabe reduzindo as suas produtividades. Só que quando a gente olha para essa estrutura, parece que realmente falta alguma coisa para dar estrutura para o nosso cenário, né? E é realmente sentar a bunda na cadeira, aprender a prática, a técnica e a teoria, né? É isso realmente combinado com o capricho que vai trazer altas produtividades para nós. E a reflexão que fica, vocês querem realmente escolher o manejo de sempre, perguntar para o vizinho o que funciona, ou vocês querem escolher as medidas para aumento de produtividade? Eu espero que vocês escolham a segunda opção, porque é exatamente isso que se trata, o foco na perda. Essa teoria, ela vem desde um professor que eu tive, uma palestra que eu fui no IPAS, né, que ele falou para nós que os cultivares, eles têm genética realmente para entregar altas produtividades. Por quê? Produtividade potencial em cenário irrigado, né? Em cenário potencial, sim, de condições ideais, nós temos produtividades altas. Olha o SESB entregando 134,6 sacos de soja por hectare, né? Então, se o cultivar consegue entregar, a gente tem que cuidar o máximo possível da planta para que ela tenha as condições ideais para se desenvolver. Então, eu estruturei essa teoria em 5 pilares. O primeiro dele, que eu gostaria de falar com vocês, é o operacional. Muitas vezes os produtores esquecem da importância que tem o operacional e o impacto, muitas vezes, negativo que ele pode trazer para o ambiente de produção. Porque se nós erramos aqui no começo, às vezes lá no final, na hora da colheita, a gente consegue perder. E a primeira coisa que eu chamo a atenção são as falhas e plantas duplas. Porque sempre quando nós temos um cenário de planta dupla, como está mostrado ali, nós temos a competição por água, luz e nutrientes das duas plantas. Ou seja, nenhuma delas vai produzir o que uma planta com condições ideais de espaço, né, de incidência solar, conseguiria produzir. E no caso da planta faltante, nós temos uma diferença para a cultura da soja e a cultura do milho. Por quê? A cultura da soja, ela é considerada uma planta plástica, ou seja, quando nós temos a presença de uma planta faltante, as plantas que estão na lateral conseguem suprir uma parte da produção daquela que está ausente, né? Mas é uma parte. Nós temos que considerar todas as plantas. Já no caso da cultura do milho, é uma planta considerada não plástica, ou seja, se tiver uma planta faltante, como tem ali no exemplo, a gente realmente vai perder toda a produtividade que aquela planta de milho poderia entregar para a gente. Então, dentro de um cenário de altíssimas produtividades, nós temos que procurar entender quais são as melhores formas, e normalmente é a tecnologia, né? Semeadoras de alta tecnologia, para a gente realmente evitar. E para vocês verem dados, né, a RDS traz para nós que na cultura da soja, o aumento de 10% de coeficiente de variação pode diminuir de 2 a 5 sacos por hectare de produtividade. Olha o tanto que isso pode ser impactante, né? E além disso, na cultura do milho, nós temos que o aumento do mesmo coeficiente de variação pode reduzir 4 sacos por hectare de produtividade.
Além disso, né, em operacional, nós temos que cuidar da nossa palhada. Se eu fosse parar para falar de todos os benefícios que nós temos em relação à palha, eu ficaria praticamente a palestra inteira falando isso. De forma direta, gente, palhada não traz só matéria orgânica para o sistema. Nós também conseguimos ter maior retenção de água, isso é muito importante, principalmente para as culturas sequeiro, porque nós não temos a irrigação para suprir a necessidade da cultura. Então nós temos que aproveitar o máximo de água numa situação de veranico, a planta está muito mais bem preparada. Além disso, temperatura, né? Existem alguns artigos que mostram que solo descoberto pode chegar até 80 graus, né, de temperatura. Isso vai desnaturar a proteína da semente, isso vai atrapalhar no vigor, na germinação. Então isso tudo acaba impactando no final. E quais são os cuidados que eu trago para vocês que tem que ter em relação à palha? Tipo de disco de corte. Temos que ter cuidado porque o tipo de disco de corte pode realmente impactar na uniformidade que aquela palha tá, às vezes tirar a proteção que nós inserimos no sistema para as sementes e para as plantas. O ângulo do plantio em relação à palha é muito importante, nós temos que tomar cuidado. A intensidade que a palha é mexida, né, que foi o que eu falei sobre o tipo de disco de corte, nós temos que buscar, além de ter a palha no sistema, a gente também tem que buscar ter ela de forma uniforme. Quanto mais palha, melhor. Isso é até meio óbvio, né? Porque quanto mais matéria orgânica, mais proteção do solo, mais benefício a gente vai ter para o sistema. E velocidade de plantio, que ela não vai impactar só na palha, mas também no operacional que eu falei de falhas e plantas duplas, dependendo da velocidade de plantio, pode aumentar o coeficiente de variação, também vai impactar na plantabilidade e, por fim, vai impactar aqui na nossa palhada. E aí nós entramos no segundo pilar, que é a planta propriamente dita. Como eu tinha falado no começo da palestra para vocês, as nossos cultivares, elas têm genética para entregar altíssimas produtividades. Nós que temos que melhorar o máximo possível o cenário delas, para que elas realmente entreguem aquilo que a gente precisa, né? Que é uma colheita cheia. Então a primeira coisa que vocês têm que levar em consideração é a genética. Vocês têm que adaptar a ecofisiologia da planta para as condições e as características da região. Por quê? É isso que vai fazer com que ela se sinta bem para produzir, que ela tenha realmente um cenário positivo em temperatura, fotoperíodo, água e ventos, né? No caso do milho, uma planta termossensível, se o produtor tem uma ideia de qual que é a média de temperatura que ele tem durante o ciclo, seja em safra ou safrinha para o milho, ele consegue ter uma previsibilidade maior de qual híbrido ele vai escolher para colocar na propriedade dele, porque ele já sabe que ali tem uma média. É lógico que isso é uma previsibilidade, hein, gente? Não é um padrão que todo ano segue. Só que ele consegue escolher melhor o cultivar e o híbrido que ele vai colocar lá. A mesma coisa para o fotoperíodo, no caso da soja, água, principalmente para cenários irrigados, para que ele considere a quantidade de pluviometria que a gente tem durante o ciclo, tanto da soja quanto do milho, para ele fazer o manejo da irrigação e inserir a quantidade que a cultura precisa. Nem pouco e nem excesso, a quantidade necessária para que a planta se desenvolva bem. Além disso, nós temos que sempre considerar a nutrição de plantas, gente. Por quê? Uma planta sem ter os nutrientes que ela precisa para completar desenvolvimento, como é que ela vai produzir? Se a gente comer só coisa ruim todos os dias, uma hora vai dar problema. A mesma coisa funciona para as plantas. Então eu trouxe duas leis para vocês que regem a nutrição de plantas. A primeira de Lidbig, né? Lei do mínimo. Todos os fatores são importantes, ou seja, gente, tanto macro quanto micronutriente é importante para a planta. O que importa na hora que você vai considerar a nutrição é a quantidade de cada um. Não adianta você ter muito de um nutriente e ter pouco de outro, ou a ausência dele, porque isso vai limitar a produção. Por isso que Lidbig, né, o autor dessa lei, ele traz o barril para a gente, em que ele mostra as diferenças, né, da quantidade de cada um dos nutrientes. E olha a frase que ele deixa para nós, né? O rendimento de uma colheita é limitado pela ausência de qualquer um dos nutrientes essenciais. Ou seja, se nós temos ausência de algum dos nutrientes, a gente vai limitar as nossas produtividades. Além disso, mesmo que todos os demais estejam disponíveis em quantidades adequadas, onde o excesso de um nutriente não vai suprir a falta de outro. Não adianta a gente adubar 700 quilos por hectare de adubação, por exemplo, de nitrogênio no milho, sendo que a gente não tem potássio, a gente não tem fósforo, a gente não tem cálcio, não tem magnésio. Isso vai acabar reduzindo as produtividades. A segunda lei que eu trouxe para vocês é a lei do máximo, né? Onde ele mostra para nós o excesso de um nutriente reduzindo a eficácia de outros. Porque os nutrientes realmente podem sofrer interação uns com os outros, né? E pode diminuir a produção. Então eu mostro para vocês aqui o gráfico, né? Onde no eixo X nós temos o aumento da dose do nutriente em quilos por hectare
e a produção também em quilos por hectare aumentando aqui em cima. Quando nós começamos a fazer a inserção desse nutriente na planta, né, no sistema, a produtividade vai realmente aumentando até que ela chega num pico máximo, se estabiliza, e aí se a gente continuar aumentando a dose de nutriente, ele pode começar a se tornar tóxico para a planta, ou então ele pode influenciar em outros nutrientes que vão acabar reduzindo a produtividade. Então, em cenários de altas produções, a gente tem que considerar a lei do máximo e a lei do mínimo para realmente fazer uma nutrição equilibrada. Além disso, nós temos a morfologia. Considerar a morfologia, eu gosto muito da frase do professor Césio, aqui da universidade, em que a agricultura é a arte de colher luz e as plantas são nossas fábricas, né? Se a gente quer uma fábrica produtiva, a gente tem que fazer nossas plantas colher luz, porque vai ser a energia que elas vão utilizar para realmente fazer um enchimento de grãos bem satisfatório para que a gente colha altíssimas produtividades, né? Então, como que a gente pode fazer isso acontecer? É o que eu gosto de chamar de crescimento em lados opostos, porque tudo que cresce em parte aérea para cima, nós temos que crescer em sistema radicular. Não adianta ter um ou ter o outro. Sem sistema radicular, a planta não absorve os nutrientes, ela não consegue ter estrutura, ela não vai conseguir produzir muito. Se nós temos muita parte aérea, né, e não ter, eu acabei de citar esse exemplo, mas assim, se nós temos muita raiz e não temos parte aérea, não tem como ela colher luz e realmente entregar produtividade para nós. E quando nós pensamos, né, em parte aérea e sistema radicular, a gente sempre lembra de fotossíntese, né? A fotossíntese vai produzir energia para a planta, ela vai conseguir produzir fotoassimilados, e esses fotoassimilados vão entregar o que para a gente? Peso de 1000 sementes. Que é exatamente o que nós precisamos, né? De um bom enchimento de grãos para entregar altas produtividades. E para ter peso de 1000 sementes, nós precisamos ter folhas e raízes. Como que nós podemos manter isso? É o que eu gosto de chamar de proteção de plantas, porque nós temos que dar as condições mais ideais possível para que a planta encontre pleno desenvolvimento e funcionamento para entregar altíssimas produtividades. Aí eu vou trazer um exemplo mais prático para vocês. Olhem esse cenário aqui. Nós temos 3 plantas de soja, em que a planta número 1, que eu estou mostrando para vocês, e a planta número 3 são o mesmo cenário. O que difere é o cenário número 2, onde o sistema radicular dela está menor em comparação com os outros, né? Então, o que pode ter acontecido aqui? Essa planta pode ter encontrado alumínio tóxico, né, na solução do solo, e podem olhar aqui a profundidade, que o sistema radicular ainda está em 1 metro de profundidade. No caso desses 2 cenários, que é o que a gente tem encontrado nos cases campeões do SESB da soja, vai até, no mínimo, né, lá embaixo, tem que descer 2 metros de profundidade. Isso realmente existe. É só olhar as trincheiras, né, que isso realmente acontece. Então ela pode ter encontrado algum tipo de impedimento físico que faz com que as raízes não consigam penetrar em profundidade no solo e acabam impactando na produtividade. E eu quero que vocês imaginem que caiu, vamos pôr assim, 15 dias de chuva, né, de muita chuva nessa propriedade rural desse exemplo. O que vai acontecer com esse campo? Pensando assim, muita chuva, ele vai atingir a capacidade de campo dele, né? Então, nos 3 cenários, a gente realmente vai conseguir absorver água, vai conseguir absorver nutrientes. Só que aí no 16º dia, parou de chover, a gente começa a ter um veranico de 20 dias. O que vai acontecer com essa água que está em superfície? Ela vai descer no nível do perfil do solo, ela vai descer lá para baixo. Qual que é a probabilidade dessas 3 plantas, qual produzir mais? É claro que é o cenário 1 e 3, porque ela desceu o seu sistema radicular lá para baixo para buscar a água que ficou em profundidade. Então, em situações de veranico, a gente consegue passar muito melhor, né, por essas situações se nós tivermos sistema radicular bem desenvolvido, porque a planta tem condições realmente de encontrar água em profundidade. E aí nós entramos no 3º pilar, que são as pragas. E quando eu falo de praga, gente, eu não estou falando só de insetos, né? Também estou falando de plantas infestantes, porque elas competem por água, luz e nutrientes, e por incrível que pareça, realmente é uma das coisas que mais retira a produtividade do nosso país. Então nós precisamos considerar, quando nós vamos fazer combate e controle de praga, nós temos que considerar tentar buscar o máximo controle comportamental, porque se a gente joga contra a dinâmica das pragas na lavoura, a gente sempre toma dianteira em relação à praga. Ou seja, tem o caso do percevejo, por exemplo, ele tem um hábito, um comportamento que ele começa o desenvolvimento e a infestação dele na bordadura da lavoura. Depois que ele completa um certo estágio já de infestação, ele começa a partir para o centro do talhão. Então, se a gente sabe disso, nós fazemos um monitoramento e consegue antecipar essa pulverização
pulverização para pegar o início do desenvolvimento da dinâmica dessa praga na lavoura, a gente consegue sair muito mais na frente do que a praga. Além disso, nós temos que usar e abusar do manejo preventivo. Controle químico tem que ser o último. Os professores falam isso muito para nós, mas isso realmente funciona, porque controle preventivo começa muito antes da gente inserir a cultura no campo. A gente tem que começar com rotação de cultura, são várias formas do manejo preventivo, né? Também com a inserção de aplicações mais nos estágios iniciais da cultura, para que a gente realmente tenha uma efetividade de controle. Nós temos que ter um controle químico, quando nós vamos utilizar ele, um controle químico de alto investimento. Quando eu falo em alto investimento, gente, não é só produtos eficazes, mas também tecnologia de aplicação, que eu falei lá no começo, que vai entregar realmente esses produtos de forma uniforme e que acerte os nossos alvos, né? Não adianta a gente ter um produto muito bom se ele não está acertando a praga. Então a gente precisa considerar um controle químico, né, com produtos bons e tecnologia de forma característica para cada praga, né? Nós temos rotação de ingrediente ativo. Isso aqui é muito batido, né? Só que a gente tem que entender que rotacionar ingrediente ativo não é só evitar a indução de resistência. Existem algumas pesquisas que comprovam que rotação de ingrediente ativo potencializa o controle. Então, se nós queremos ter mais controle dentro do combate às nossas pragas, nós temos que rotacionar ingrediente ativo. Evitar renovação do ciclo. Porque se nós deixamos a praga renovar o ciclo dela, principalmente aquelas pragas que são de ciclo curto, na próxima infestação vai ser muito maior. Então a dificuldade de controle se torna muito mais difícil de controlar, né? E nós temos também que considerar o MIP, gente. Por quê? O controle químico, ele vem como última estratégia. Antes nós podemos ter controle cultural, controle biológico, que funciona muito bem, desde que seja bem posicionado, controle comportamental, que eu falei para vocês, controle genético, né, que nós podemos escolher cultivares que sejam transgênicas e que tragam a resistência a determinadas pragas. E por fim, né, nós temos também o controle vegetal e por fim nós entramos com controle químico realmente para erradicar essas pragas da nossa lavoura. Aí nós terminamos as pragas. Tenho certeza que vocês vão lembrar das doenças. É onde a gente coloca o quarto pilar para realmente estruturar as altas produtividades. O que nós temos que considerar em doença? Gente, são muitos patógenos. Só na cultura do milho, nós temos mais de 20 patógenos que infestam a cultura em diferentes regiões do nosso país. E não só folha. Nós temos as pragas, as doenças, desculpa, que infestam raízes, como as folhas propriamente ditas. No caso da soja, a gente tem para as vagens. Então a gente tem que considerar e entender quais são as diferentes doenças e quais são as características de onde elas atacam. A primeira coisa que nós precisamos, gente, manejo preventivo. Mais uma vez eu voltando nisso, porque a rotação de cultura, né, pensando em manejo preventivo, é muito eficaz. Pensa assim, se nós rotacionamos a cultura que não seja hospedeira da cultura de interesse agrícola, a gente consegue diminuir a fonte de disseminação do inóculo dentro da propriedade e a gente realmente consegue trazer uma probabilidade muito menor de uma alta infestação na próxima safra. Por isso que é tão importante a gente fazer rotação de cultura. Além disso, de novo, rotação de ingrediente ativo. Só que no caso dos fungicidas, a gente tem a opção de usar produtos multissítios, né, que realmente turbinam a nossa aplicação, como tem o exemplo do Mancozeb e tudo. Quando a gente tem esses produtos, a gente consegue ter uma efetividade maior de controle. A combinação de produtos eficazes. O que isso mostra para nós? Não é só usar triazol porque ele está funcionando. Nós também temos a opção de carboxamida, nós temos a opção de estrobilurina, né? Então, se nós temos esses três tipos de produtos, por que nós não combinamos eles e utilizamos da forma certa? Se você tem uma doença na sua lavoura que está infestando e que triazol pega muito bem e você usa uma carboxamida junto, por exemplo, você já está se prevenindo de uma possível doença que está começando a infestar a cultura. Então isso traz realmente efetividade de controle. Nós temos que dar dianteira da cultura mais uma vez, porque se a planta está bem preparada, em condições de bom desenvolvimento, e contra as doenças, isso vai ser muito melhor do que se a doença estiver na frente das plantas, né? E uma das coisas que a gente pode usar é a nutrição. Cálcio, boro, cobre, manganês, zinco e molibdênio são muito importantes para que a planta faça algumas estruturas. Por exemplo, parede celular. Isso dificulta que a doença realmente infesta a planta, né? Realmente usa ela como hospedeira. Por quê? Se ela tem uma parede celular mais rígida, o fungo tem um pouco mais de dificuldade de infestar, né? Então nós temos que considerar a nutrição para que a gente dê realmente aquelas condições de pleno desenvolvimento e crescimento para a planta. Por fim, temos que identificar, né, monitorar fora da caminhonete e fazer um histórico. Por que histórico? Lembra quando eu falei de manejo preventivo? Se a gente prevê as doenças que mais infestam as nossas lavouras a partir de hoje,
constrói um histórico de 5, 10 anos, a gente tem uma previsibilidade muito maior lá no futuro para que a gente se prepare muito melhor e saiba quais produtos a gente vai usar, a gente prepara melhor a nossa logística. Isso parece assim, para quem tem mais contato com as fazendas com muita tecnologia, que isso já existe, parece que é balela, mas não é, gente. A gente não tem só produtores que fazem alto investimento, produtores que têm agrônomos renomados cuidando ali da fazenda, consultores bons, né? Então, em muitas fazendas ainda nós temos esses problemas. E aí a gente entra no quinto pilar, que é o que eu mais gosto, que é o solo, né? Realmente dar todas as estruturas físicas, químicas e biológicas para que nosso solo entregue as condições ideais para as plantas. Primeira coisa que nós temos que considerar, gente, manejo de perfil de solo, pensando em 0,40 centímetros, esquece para altas produtividades. Como eu falei para vocês anteriormente, nos casos campeões, nos cases campeões, desculpa, de produtividade no SESB da soja, as raízes descem a 2 metros de profundidade. A gente esquece que existe só a 0,40. Nós temos que considerar profundidade. E qual que são duas medidas que pode indicar para ajudar nesse melhor desenvolvimento da estrutura dentro do perfil de solo? Primeira coisa, inserção de plantas de cobertura. Por quê? Essas plantas de cobertura, elas funcionam como um arado natural. Elas vão descer uma raiz muito mais robusta, vão quebrar compactação em profundidade e ainda vão deixar matéria orgânica para o nosso sistema. E aí vem todos aqueles benefícios que nós temos com a matéria orgânica presente ali. Porque além da cobertura vegetal que a parte aérea da planta de cobertura deixa, ela também deixa o sistema radicular em profundidade e realmente deixa aquela matéria orgânica disponível para nós. Além disso, nós temos gessagem, fazer o uso correto, a recomendação correta de gessagem para que a gente zere alumínio em profundidade, o alumínio tóxico, e também leve nutrientes lá para baixo. E sempre quando perguntarem para vocês sobre nutrientes para crescimento radicular, podem falar com propriedade, que é o cálcio, boro, magnésio e fósforo. É claro que esses 4 nutrientes são os principais. Existem outros também que podem auxiliar no crescimento radicular, mas esses são os principais que nós temos que ter bem equilibrados no nosso solo para a gente realmente ter altas produtividades e ter um perfil de solo com qualidade. Então, no primeiro ano, que é aquela linha vermelha, nós temos que, com baixo nível de compactação, a cultura começou com 6 toneladas por hectare, 6 toneladas por hectare de produtividade, foi aumentando a compactação e isso foi reduzindo a produção. No ano 2, nós começamos ali por volta de 4 toneladas por hectare e chegamos aqui em 2,5 mais ou menos. O ano 3, por incrível que pareça, poderia ser que seria menor produtividade ainda, foi maior. O que isso traz para nós? A compactação depende do ano agrícola. Por isso que nós temos que ter avaliações rotineiras no sistema de altas produtividades, porque a compactação pode variar. Não é simplesmente fazer uma avaliação e esquecer de fazer aquilo nas próximas safras. É ter um acompanhamento de perto para você entender em quantos megapascal que está realmente a sua compactação, para você conseguir fazer um manejo adequado. Anos chuvosos também podem ocultar a compactação. Então tem que tomar cuidado com isso, para que vocês não enfrentem um inimigo oculto na lavoura que vocês forem cuidar. E aí, olha esse dado que o mesmo autor traz para nós. O aumento de 1 megapascal pode diminuir 12 a 15 sacos por hectare de produtividade. E não é difícil a gente achar fazendas que tenham 2,5, 2,2 megapascal de compactação. Burscher traz para nós, voltando aqui, que o valor médio de compactação é 1,5. Então, se nós temos um cenário que é 2,5 megapascal, pela pesquisa dele, ele estaria perdendo de 12 a 15 sacos por hectare de produtividade. Então, isso é muito impactante. Além disso, a compactação pode afetar na aeração do solo, como eu falei para vocês. Marshner mostra a aeração do solo versus a disponibilidade do nutriente. O que isso quer dizer, gente? Quando nós temos um sistema que tem baixa compactação, ele tem uma pressão alta parcial de oxigênio, ou seja, nós temos oxigênio no sistema. O que acontece com a absorção de fósforo e potássio? Está em 100%, a planta está conseguindo absorver, só que quando nós compactamos esse solo, adensamos essa estrutura, diminui a quantidade de oxigênio, nós perdemos 70% de absorção de fósforo e 63% de taxa de absorção de potássio. Então, se nós fazemos adubação de fósforo em altas quantidades, em solos que tem muita compactação, além de jogar dinheiro fora, a planta não vai conseguir absorver. Então, o ideal é que nós fazemos a adubação de fósforo ou de potássio primeiro em doses menores até nós corrigirmos a compactação e a aeração do solo.
Além disso, né, quais são as recomendações que nós podemos trazer? Isso vai depender da estrutura do solo. Isso aqui foi o Fancelli que trouxe para nós, né, que é onde ele mostra os parâmetros de compactação do solo com penetrômetro. Então, em solo arenoso, nós temos que buscar estar ali em 2 ou 1,5 megapascal. Já em argiloso, nós precisamos estar um pouco menos. E aí nós entramos com as recomendações. Até 1 megapascal e meio, não precisa de nenhuma providência espacial, né? Se nós estamos entre 1,5 e 2,7 megapascal de compactação, já é recomendado o uso de botinha para ajudar a quebrar aquela estrutura de compactação e também sempre o uso de planta de cobertura, né? Elas vão funcionar como arado natural, vão descer aquele sistema radicular robusto e vão conseguir ajudar a gente a melhorar essa compactação do solo. Se for maior que 2,7 megapascal, nós temos que ter uma intervenção mecânica, né? Pode ser a escarificação, a subsolagem, mas só que sempre, obrigatoriamente, o uso de planta de cobertura. Aí, nós temos que considerar, sempre quando nós formos pegar uma análise de solo, todos os parâmetros são importantes. Essa tabela aqui mostra o que nós temos que buscar, né? Isso aqui é um compilado de autores. Já existem algumas coisas que já estão ultrapassadas, principalmente pensando em altas produtividades. Se nós compararmos esse adequado aqui, né, com as análises de solo, principalmente dos cases campeões do SESB, a gente vai ver que alguns aqui estão desregulados, né? Mas isso vai ser adaptado de acordo com o tempo. Então, pH em cloreto de cálcio, por volta ali de 5,5 a 5,9. Matéria orgânica em porcentagem, manter ali entre 2,2 e 2,6. O V%, né, a saturação de bases, entre 50 e 65. Né? No caso das culturas, lá que a gente vê nas análises do SESB, a gente precisa de um pouco mais. CTC em centimol de carga, 8 a 15. Alumínio é sempre 0, tanto em superfície quanto em subsuperfície, né, para que a planta não encontre esse impedimento químico para desenvolver seu sistema radicular. E por fim, nós temos ali o M%, entre 10 e 25 como forma adequada. Força de vontade e determinação realmente leva a gente onde a gente quiser. Meu nome é Leonardo Gomes, muito obrigado pela atenção de vocês, meus contatos estão na tela e é isso.